os romanos ou os babilônicos. Mas houve 4 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus. E então, quando eles lançaram Sadraque e os demais e Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor e Belsazar, e assim por diante, quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a erigiu no campo, e disse que todos teriam de se inclinar àquela imagem. Você já notou a inocência disto, de quem era aquela imagem? Era de Daniel, a imagem do homem. E não disse ele, o espírito dos deuses, pagão? E como nós somos hoje, temos 3 ou 4 deles. O espírito dos deuses vive nele. E fizeram uma imagem de Daniel. E ele disse, qualquer que não se prostrar a essa imagem será lançado dentro do forno de fogo ardente. Você notou, Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entendem o que quero dizer? E qualquer que não quisesse se prostrar a essa imagem seria despedaçado ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim, uma punição. É assim que a dispensação gentia começa, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para fazê-los prostrar-se a isto. E a Bíblia prediz que ela terminará da mesma maneira. Um santo homem, Jesus Cristo, uma imagem a ele, para adorá-la e assim por diante. Lembre-se, no livro dos Mártires de Fox, eles colocavam um crucifixo diante deles, colocavam um boi amarrado a cada um dos braços assim, e diziam, se você não renunciar ao protestantismo e tornar-se católico e beijar o crucifixo, eles faziam um boi andar em uma direção e um na outra, e os rasgavam em 2. Eles os queimaram nas estacas, eles fizeram de tudo. Estive nas velhas catacumbas, sei do que estou falando, e veja isso mesmo, e ali estão eles enterrados. E note como eles passaram pelos dias de martírio antes de Martinho Lutero, de acordo com a Bíblia também. Agora, notem bem, novamente, quero que notem uma grande coisa. Como é que aquele reino babilônico se fragmentou? Uma noite, quando eles foram e apanharam os vasos santos de Deus e começaram a beber vinho neles, começaram a ter uma grande diversão e levaram um bando de mulheres lá, concubinas, e estavam dançando e fazendo folia e divertindo-se, certo? Nessa ocasião, apareceu uma escritura na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, certo? E eles foram e chamaram todos os seus caldeus, seus homens de talento, os membros mornos das igrejas, e nenhum deles podia lê-la. Isso mesmo. Mas tinha um homem lá que podia ler línguas estranhas. Aleluia! Podia interpretá-las. Está vendo o que quero dizer? Ele podia interpretar línguas estranhas. Foi assim que saiu. É assim que está saindo agora, com o poder do Espírito Santo, em um povo que está cheio com o batismo do Espírito Santo, que tem poder e sinais e maravilhas. Lá vai a igreja gentia, lá está o remanescente. É assim que entra, é assim que sai, exatamente. Uma reverência e uma submissão forçada a uma religião meio pagã. É Deus agindo na hora crucial e escrevendo em línguas estranhas e o homem interpretando-as. Ele podia interpretar. Ele não conhecia aquela língua, ninguém mais a conhecia. Mas ele tinha o mesmo Espírito Santo que deixou-o interpretá-las, que é o mesmo Espírito Santo na igreja hoje. Vocês o chamam fanatismo. Admito que tem bastante disto, mas, irmão, existe um verdadeiro ali também. Isso mesmo, um verdadeiro ali também. O diabo lança toda a imitação que pode, bem no caminho para confundi-lo. E se você não pensa de Deus mais do que sentar e ler sua Bíblia e orar e fazer petições a Deus, então isto mostra que você não está muito interessado em sua alma. Mova-se diretamente para lá e diga, Deus, não me importa quantas velhas iscas para corvo tu coloques lá,
Vejo que tua Bíblia diz isto e estou determinado. Isso mesmo. Tu me prometeste isto à semente de Abraão. Se Deus o chamou, você virá a isto. Mas, se não, não me importa quão religioso você seja, você está perdido. Isso é tudo. Você não pode vir. Ninguém pode, a não ser que ele o tenha chamado. E ele não está querendo que ninguém se perca. Mas muitos de vocês se perderão porque vocês estão despreocupados demais acerca disto. E vocês irão por aí e verão algo que parece ser um pouco fanático com um pouco de sombra. Bem, o doutor fulano de tal disse tal e tal coisa e assim por diante. E então você anda por aí e blasfema do Espírito Santo. Você sabe que é isso mesmo e isto nunca será perdoado. Você vai ver em alguns minutos o que a marca do diabo é, o que o selo do diabo é, a marca da besta. Todo aquele que falar algo contra o Espírito Santo, isto nunca lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Observe aquela primeira igreja, o que eles fizeram. Observe a este respeito a segunda igreja. Você poderia selar-se a si mesmo para fora do reino de Deus e para dentro do diabo, até onde não há perdão neste mundo nem no vindouro, certamente. Assim, tome cuidado, caminhe reverentemente, tome cuidado com o que você faz, porque você não sabe o que acontecerá. Agora, vemos tudo isto agora se amontoando. Tenho 20 minutos. Quero que abra comigo no capítulo 17, Apocalipse, para terminar só em alguns momentos. Agora, vamos pegar o caminho de casa. Ouça com atenção. Leia comigo. Abra sua Bíblia e prepare-se para ler. Isto deve selar o assunto. Lembre-se, existem duas marcas. Uma é a apostasia, a outra é o Espírito Santo. Uma é a marca do diabo. Lembre-se, eu disse isto, que a Igreja Católica Primitiva, agora povo católico, sente-se reverentemente por alguns minutos. A Igreja Católica Primitiva formou sua própria opinião acerca da coisa. Eles tinham uma falsa doutrina da Santa Eucaristia, de tomar uma hóstia ao invés do batismo do Espírito. Os protestantes adotam aperto de mãos ou fazer uma promessa. Ambos estão errados, de acordo com a palavra de Deus. Esta é a planta da construção. Eles vêm e batizam Pai, Filho, Espírito Santo, onde não houve nenhum momento em que alguém, alguma vez, tenha sido batizado desse jeito, o qual é, sem nenhuma dúvida, um batismo pagão católico. E eles admitem isto e dizem: vocês, protestantes, se sujeitam ao nosso batismo. Eu disse: por que vocês fazem isto? Disse: a Igreja Católica tem poder para mudar qualquer escritura que queira. Eu disse: isso é mentira. Ele disse: por que vocês se sujeitam a isto então? Ah, então vocês se calam. Não eu! Eu não creio nisto! Esta é a palavra de Deus. Isso mesmo. Se as pessoas quiserem seguir, elas terão de ir sozinhas. Tenho de dizer a verdade. Isso mesmo. Note, então eles saíram com todas estas outras coisas. A igreja aderiram ao seu velho catecismo e a todas aquelas coisas ali. Que monte de tolices e bobagens! E isto fez nascer bilhões de infiéis e frios formais. Isto era do diabo no princípio. E posso provar-lhe que a Bíblia diz aqui: toda a terra se admirou após o poder desta besta que era e já não é, mas que virá. Como poderia ser isto? Era e não é? Disse: a terra toda se admirou após ela. Quando a Roma pagã tornou-se a Roma papal, ela nunca cessou. O sistema do romanismo cessou. Quando um novo rei entrava, ele simplesmente estabelecia uma nova ordem. Mas quando entrou na Roma pagã, através da Igreja Católica, através do papado, isto nunca cessa. Se um papa morre, eles elegem outro. Um papa morre, eles levantam outro. A besta que era e já não é, mas que virá. Que já não é, mas que virá, que e vai à perdição. Assim diz o Espírito Santo através das Escrituras. Agora, ouçam, e veio um
Todos vocês observem agora o capítulo 17. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Isso são as últimas taças que estão derramadas. E falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Observe Apocalipse 12. Aquela era uma mulher virgem. Ela era uma verdadeira dama. Quão bela se encontrava! Mas aqui está uma chamada prostituta.